Quando a porta da casa familiar se abriu após 730 dias de missão, João sentiu imediatamente que algo estava terrivelmente errado no ar carregado de silêncio. Miguel foi expulso há 6 meses por ser gay e o teu pai não quer mais ouvir falar dele, disse a mãe com os olhos baixos, as palavras caindo como pedras no peito de João. Ele ficou imóvel no limiar da velha casa em Vila Nova de Gaia, perto do porto, a mochila militar ainda pesada nos ombros, o uniforme cheirando a poeira africana em longas noites de vigília. 2 anos longe, defendendo bandeiras que supostamente representavam liberdade, e agora isto. O pai, sentado no sofá gasto, nem levantou o olhar do jornal. Ele trouxe vergonha para esta família. Não há lugar para esse tipo de coisa aqui. A mãe torceu as mãos no avental, murmurando algo sobre pecado e tradição católica que ainda pesava nas aldeias do interior. João sentiu o estômago revirar. Miguel, o irmão mais novo de 22 anos, sempre o sensível, o que pintava quadros à noite e ria com facilidade, jogado à rua como um estranho. Pai, isso não pode ser verdade. Onde está ele agora? A voz de João saiu rouca, treinada para ordens mas nunca para isto. O pai resmungou que Miguel tinha levado as malas e nunca mais voltaria. A mãe chorou baixinho, dizendo que tinham encontrado mensagens e fotos no telemóvel. João não quis ouvir mais detalhes. Largou a mochila no chão e saiu porta fora, o coração batendo como nos momentos antes de uma operação militar. A noite caía sobre o Douro, as luzes da cidade refletindo no rio como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha. Ele passou horas a telefonar para antigos amigos da escola, para primos distantes. Ninguém sabia ou não queria dizer. Finalmente, uma prima sussurrou ao telefone: ele foi para Lisboa, João. Vive com um rapaz chamado Pedro num apartamento pequeno em Alfama. 3 horas de carro depois, a capital abriu-se à frente dele com o Tejo vasto e as ruas cheias de vida. Lisboa pulsava com turistas, música fada ao longe e um ar de liberdade que o interior nunca tinha. João encontrou o endereço após perguntar em cafés e lojas. O prédio era modesto, escadas estreitas, cheiro a café e tinta fresca. Quando a porta se abriu, Miguel estava lá, mais magro, olhos cansados mas iluminados por um instante de surpresa. Abraçaram-se com força, lágrimas misturando-se sem palavras. João, tu voltaste mesmo. Miguel convidou-o para entrar. O apartamento era pequeno mas arrumado, com quadros nas paredes que o irmão pintara. Pedro, o namorado de 25 anos, designer gráfico, estava no trabalho mas voltaria em breve. Miguel contou tudo devagar, a discussão com o pai quando as mensagens apareceram, a mãe a chorar mas sem intervir, a porta batida e as malas na rua. Perdi o emprego numa semana. O patrão soube e disse que não era bom para a imagem da empresa. Portugal diz que aceita, mas na prática. João ouviu em silêncio, o peito apertado de culpa. Ele, o irmão mais velho, o soldado, não tinha estado lá para proteger. Miguel falava da solidão, das noites em que pensara em desistir mas Pedro o segurara. João sentiu uma semente de dúvida plantar-se dentro de si, e as amizades profundas no exército, os olhares que duravam mais do que deviam. Ele empurrou o pensamento para longe. Prometeu ajudar. Vamos resolver isto juntos, mano. Não te deixes sozinho. A noite passou entre conversas profundas, café quente e o som distante dos elétricos de Lisboa. João percebeu que o regresso não era o fim da missão. Era o começo de uma nova, mais complicada e mais importante. O sol nasceu sobre o Tejo e, com ele, a determinação de não permitir que o preconceito destruísse o que restava da família. Miguel acordou cedo, os olhos ainda inchados mas com uma luz nova. João preparou o pequeno almoço simples no fogão velho, ouvindo o irmão contar mais detalhes da crise que vivera. Quando o pai me expulsou, senti que o mundo inteiro me rejeitava. Em Lisboa pelo menos há espaço para respirar, mas o medo nunca passa. Pedro chegou do turno noturno, um rapaz alto, sorriso fácil e mãos calejadas de trabalho criativo. Cumprimentou João com respeito, mas o soldado sentiu uma pontada de desconfiança inicial. Seria Pedro a influência que levara Miguel ao erro. Conversaram os três na mesa pequena. Pedro falou calmamente sobre como conhecer a Miguel numa exposição de arte, sobre o apoio que dera quando ninguém mais quis. João propôs um passeio pela cidade para clarear as ideias.
Caminharam pelo bairro de Alfama, subindo ruas estreitas até ao mirador onde o Tejo brilhava ao sol. Miguel mostrou os quadros que vendia online para sobreviver. Perdi tudo, João, mas ganhei-me a mim mesmo. Eles visitaram o Parque Eduardo VII, sentaram-se num banco e João ouviu o irmão descrever a luta interna, a adolescência escondida, o terror de ser descoberto na escola católica, a noite em que finalmente aceitara quem era. João sentiu o próprio peito apertar. Lembrou-se das noites no quartel em África, das conversas profundas com um camarada chamado Rui, dos momentos em que o silêncio entre eles dizia mais do que palavras. Questionou-se pela primeira vez se o que sentia era só amizade. Um mal-entendido surgiu quando João sugeriu que Miguel voltasse a estudar e deixasse essa vida para trás. Miguel levantou-se zangado. Tu também vais rejeitar-me como o pai. Pedro interveio com calma, explicando que o amor não era escolha. João pediu desculpa, percebendo que o seu treino militar o fizera ver o mundo em preto e branco. Passaram a tarde com amigos de Pedro, um grupo pequeno de homens que se reuniam num café discreto. Histórias de rejeição familiar misturavam-se com risos e esperança. João começou a ver que a identidade não era fraqueza. À noite, no apartamento, Miguel adormeceu cedo e João ficou a conversar com Pedro. Ele quase desistiu uma vez. Eu segurei-o. João sentiu o respeito crescer. A semente de dúvida dentro dele crescia, mas ainda não tinha nome. Decidiu que ficaria mais tempo em Lisboa, ajudando Miguel a encontrar um novo emprego. O regresso a casa já não era urgente. A verdadeira casa estava a construir-se ali, entre conversas honestas e olhares que não precisavam de explicação. A tensão subiu quando João decidiu confrontar os pais por videochamada. Do apartamento em Alfama, ligou para Vila Nova de Gaia. O pai atendeu, rosto duro. Não quer saber. Ele escolheu o pecado. Miguel ouvia ao lado, pálido. João argumentou com a voz firme de soldado. Pai, ele é teu filho. O país mudou, as leis mudaram. Porque não podes mudar também? A mãe apareceu no ecrã, lágrimas nos olhos, mas calada. Então veio a revelação dolorosa. Um amigo da família tinha visto Miguel com Pedro e contara tudo ao pai. Traição dentro de casa. João sentiu raiva pura. Vocês preferiram o orgulho ao sangue. Decidiram viajar juntos de volta para o Porto no dia seguinte. No carro, Miguel falava baixo sobre o medo de enfrentar o pai. Pedro ficou em Lisboa, dando espaço. Chegaram à casa familiar ao entardecer. O pai abriu a porta mas não os deixou entrar. Não há lugar para os dois. A mãe chorou na cozinha, implorando em silêncio. João sacrificou a oferta de emprego estável que recebera do exército. Vou ficar com Miguel. Se for preciso, trabalhe em qualquer coisa em Lisboa. O confronto durou horas, vozes altas, portas batidas. Miguel falou pela primeira vez com coragem. Eu não escolhi ser assim, pai. Mas escolhi não mentir mais. O pai virou as costas. Saíram da casa com o coração pesado, mas João sentiu que tinha feito a escolha certa. No regresso a Lisboa, pararam no mirador junto ao rio. Miguel abraçou o irmão. Obrigado por não me abandonares. João confessou parte da sua própria confusão. No exército vi coisas que me fizeram questionar. Talvez eu também, não terminou a frase, mas Miguel sorriu compreensivo. O sacrifício de João, deixar a carreira militar estável, pesava, mas trazia liberdade. Enfrentaram a sociedade. Miguel candidatou-se a um novo emprego numa galeria de arte, mas o preconceito apareceu novamente numa entrevista. João esteve ao lado, aprendendo que o apoio era ação diária. A noite terminou com os três, João, Miguel e Pedro, a partilhar um jantar simples. A tensão familiar ainda ardia, mas a ligação entre os irmãos fortalecia-se. João percebia que cada decisão tinha consequências profundas, perder o pai temporariamente, mas ganhar um irmão inteiro. Miguel conseguiu o emprego na galeria depois de várias tentativas. A coragem cresceu nele dia a dia. João viu o irmão pintar novamente, cores vivas que refletiam esperança. Num fim de tarde, João testemunhou um momento íntimo entre Miguel e Pedro junto ao Tejo, um abraço longo, um beijo suave na testa. Não sentiu nojo, apenas uma ternura nova. Isso despertou nele memórias do camarada Rui, agora claro que não eram só amizade. João não falou ainda, mas o coração abriu-se.
Confronto social veio quando João procurou trabalho numa empresa de segurança em Lisboa. O chefe, ao saber da situação familiar, comentou: "Essas coisas não são para famílias como a tua." João respondeu com firmeza: "A minha família mudou e eu mudei com ela." Recusou o emprego por princípio, preferindo algo mais livre. Miguel, vendo o irmão lutar, ganhou força para expor os seus quadros numa pequena galeria. A inauguração foi pequena mas cheia de amigos novos. João sentiu orgulho puro. Uma tarde, caminhando pelo Chiado, Miguel confessou: "Tive pensamentos negros, João. Pedro salvou-me." João abraçou-o: "Agora somos os dois a salvar-nos." O mal-entendido inicial com Pedro dissolveu-se em respeito mútuo. João começou a frequentar um grupo de apoio discreto para homens que questionavam a identidade, ouvindo histórias semelhantes. O despertar era lento, doloroso mas libertador. Numa noite chuvosa, os irmãos conversaram até de madrugada sobre o futuro. Miguel sonhava com uma exposição maior, João imaginava ajudar jovens como eles. O sacrifício valia cada lágrima. Portugal, com as suas leis avançadas e as suas feridas antigas, tornava-se palco da sua transformação. João já não era só o soldado. Era o irmão, o apoio, o homem que aprendia a amar sem medo. A mãe telefonou uma noite, voz trêmula: "O teu pai continua duro, mas eu quero ver o Miguel." Encontraram-se num café neutro perto do porto. A mãe abraçou o filho mais novo com lágrimas, pedindo perdão pelo silêncio passado. O pai não veio, mas a porta entreabriu-se. Miguel perdoou com o coração leve. João viu a família reconstruir-se aos poucos, não perfeita mas real. Os irmãos tornaram-se mais próximos do que nunca. João encontrou propósito num projeto voluntário ajudando jovens LGBT no interior, partilhando a sua história de regresso e despertar. Miguel expôs os quadros numa galeria maior, vendendo o primeiro quadro a um colecionador. Pedro estava ao lado, apoio constante. Num fim de tarde junto ao Douro, João finalmente falou do seu próprio caminho: "Eu também sinto coisas que nunca admiti. Mas agora aceito." Miguel sorriu: "O amor não tem uniforme." A jornada completou-se com a aceitação parcial da família e uma nova família escolhida. João deixou o exército definitivamente, encontrando emprego num centro comunitário. Miguel e Pedro planeavam viver juntos abertamente. O preconceito não desaparecera, mas o amor e as escolhas tinham vencido. Olhando o rio ao pôr do sol, João sentiu paz pela primeira vez em anos. O regresso após 730 dias não fora apenas físico. Fora o regresso a si mesmo e ao irmão que sempre amara. O preconceito familiar é mais forte que o sangue que nos une. Verdadeiro ou falso?